Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast que eles têm. Me chamo Maria Rita. Eu me chamo Ronaldo e hoje teremos um momento muito especial. Vamos falar de um tema muito importante desse mês de maio, tá certo? Hoje teremos como tema Nossa Senhora, modelo de amor e obediência. Então, convidamos alguém muito especial para poder explanar melhor esse tema, poder tirar algumas dúvidas de vocês. Então, vamos primeiramente conhecer o nosso convidado. Olá a todos, o amor de Maria, cada um. Eu me chamo Jordi, né, sou casado, tenho 31 anos, sou consagrado há 8 anos, né, pelo método de São Luís Maria Grignoni Montfort, né, graças a Deus, tem sido uma bênção na minha vida. Amém. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aí já nos comentários sobre esse tema muito importante sobre Nossa Senhora, tá certo? Então, para início de conversa, nós vamos logo perguntar a Jordi a importância ou simplesmente o que significa Jordi se consagrar a Nossa Senhora. A consagração a Nossa Senhora, se viemos a falar, né, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, que é o método de São Luís Grignoni Montfort, é a entrega total. Como assim a entrega total? É a nossa entrega de tudo que nós temos a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E aí nós entregamos os nossos bens interiores e os nossos bens exteriores, né, que logo mais nós vamos falar mais sobre esse ponto. Mas a consagração, né, tem tudo isso que nós trazemos lá do catolicismo, né? Então, assim, não é nada a mais. A consagração, ela é uma perfeita renovação dos nossos promessas do nosso batismo. Muito bom. Então, Jordi, às vezes as pessoas ficam com aquela dúvida, né? É necessário mesmo se consagrar? Eu preciso me consagrar? Então, o que que a gente pode falar para essas pessoas? Assim, a consagração de Nossa Senhora, ela é algo que vem para ajudar a nossa vida como cristão. A consagração é para todos os batizados que vivem, né, nessa amizade, nessa comunhão com Jesus, né, que podem estar comungando, que podem estar em comunhão, né? E aí, essa ajuda que a consagração dá, que ela traz, né, para a nossa vida, ela é muito válida. Porque a partir desse momento nós não vamos mais caminhar sozinhos, de uma maneira assim, como podemos falar? Nossa Senhora está conosco, mas quando a gente se consagra totalmente a ela, ela vai ter esse cuidado de nos levar, né, e de sempre estar ali cuidando, né, mostrando o caminho que nós temos que seguir. Isso. Então, vamos para mais uma dúvida. O pessoal manda muitas perguntas. Então, vamos para mais uma pergunta para que a gente possa entender melhor ao longo desse podcast. Uma dúvida que muita gente também tem é por que a gente se consagra a Maria e não diretamente a Deus? Essa dúvida, ela é bem recorrente, né? Porque assim, as pessoas elas ainda não entendem o que é a consagração, né, pelo método de São Luís. Por quê? Porque a consagração, né, pelo método de São Luís, né, a total consagração, ela é cristocêntrica, né? Ou seja, nós estamos nos consagrando a Jesus e a Nossa Senhora ao mesmo tempo. A Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, não é assim, algo que nós estamos deixando Jesus de lado. Pelo contrário, né? Ele é o centro da consagração. Né? São Luís, quando traz, logo no início do tratado, ele já mostra, né? E diz isso muitas vezes, que a consagração, se ela não fosse cristocêntrica, se ela não trouxesse Jesus como fim último, ela seria algo que não seria bom para a nossa fé. Porque estaria colocando Nossa Senhora no lugar de Deus. E não é isso que acontece. Né? Quando nós nos consagramos, nos damos totalmente a Nossa Senhora, primeiro nós estamos dando totalmente a Jesus. Né? A Jesus, como eu disse, né? Pela Nossa Senhora. E olha que bonito, né? A gente lembra também a questão das bodas de Caná. Assim, quando a gente recorda, quando acaba o vinho, Maria ela entra em cena, né? Maria ela faz essa intercessão a Jesus. Mas ela não é o ponto focal dessa passagem, do acontecimento. Ela leva a Jesus o problema, a situação, e sai de cena. Ou seja, o que Luiz traz é exatamente isso, Cristo cêntrico, Cristo no centro. Então, Maria leva
a Jesus a situação e ali o Cristo resolve. Então traz de volta a alegria para aquela festa de casamento, né? Que era o vinho de volta, a alegria. Então isso é muito bom. E assim, o interessante é que a gente vê que toda devoção, né, que é da nossa Igreja Católica, ela tem Jesus como fim. É a intercessão dos santos, é a intercessão de Nossa Senhora, né, é a total consagração, é alguma outra consagração que a gente faz a algum santo. Tudo isso, né, tem Jesus como centro, porque todos os santos, e Nossa Senhora mais do que eles, né, porque ela está acima de todos os santos e de todos os anjos, ela tem essa maior autonomia, né, para nos levar até Jesus. Então, nesse santo, São Luís, o que consiste, resumindo rápido assim, o que consiste a consagração através de São Luís para com Nossa Senhora? São Luís, ele, quando ele estava no tempo do seminário, né, depois se tornou padre, ele viu que era necessário, né, algo e um amor maior por Nossa Senhora. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a ler muitos livros, né, de Nossa Senhora e ele começou a perceber que essa consagração ela já existia de uma maneira que não estava tão solidificada como ele traz no tratado. E aí ele começou a ler e começou a escrever, né, o tratado. E se você for ler, né, que a gente indica muito, né, que você lê o tratado, mesmo que você Muito não bom. venha se consagrar, porque ele é um livro mariano muito bom, você percebe que São Luís ele vai colocando a opinião dele, ele vai trazendo uns pedaços do que os santos falaram da época antes da época dele também. E aí o tratado vai sendo esse compilado, né, das ideias dos santos e da dele. E aí ele traz a consagração de uma maneira organizada. Mas no próprio tratado ele mostra até uma santa que bem antes, né, dele pensar, até de nascer, ela já tinha feito a total consagração a Nossa Senhora da maneira dela, porque a total consagração ela é interna, né, ela é interior. Então é algo pessoal, particular, né, que graças a Deus hoje toda a igreja já olha, né, com um olhar, com atenção, né, uma atenção maior, uma atenção com carinho, né, não despreza, porque a gente teve, né, muito próximo nosso, né, São João Paulo II, né, um Isso. Papa, né, um santo, que tinha como lema, né, o Todos Nus, e também trazia o tratado da verdadeira devoção como um livro de cabeceira. Então, assim, por ele ter trazido, né, ter mostrado mais essa questão do tratado, as pessoas começaram a entender, né, que a consagração ela era algo importante, que ela ajudava a nossa caminhada de fé e não atrapalhava, como muitos achavam. Então, minha gente, veja bem, vocês podem estar ouvindo isso agora, mas a questão para vocês entenderem melhor é preciso que vocês queiram se alimentar e conhecer, né? Jordi pode mostrar, Jordi, qual é um do tratado que o pessoal pode ler para... Eu trouxe esse daqui, certo? Ele é uma das edições. Existem várias edições, tanto da editora Bolos, como da Paulus, né, como de outras, mas é o mesmo tratado, né? Só muda a questão da edição. Eu trouxe isso aqui também, ó, diferente para vocês verem. Esse aqui também, ó, uma edição diferente. Ele tem até uns desenhos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. A gente até pintou. Muito bom. Porque, assim, tem os desenhos, né? E ele é bem mais didático, vamos dizer assim. Mas é o mesmo conteúdo. Né? Tanto desse, como tem um fininho, né? A questão de preço também varia bastante, mas o tratado é o mesmo. Então, o segredo é conhecer, né? Muitas vezes a gente escuta algumas críticas, algumas teorias sem muito contexto, mas a gente não dá muita corda porque são pessoas que ainda não conhecem a importância da consagração. Então, qual o conselho? Passem a conhecer, compre o tratado, procurem pessoas que realmente são consagradas, que conseguem explicar isso, e vocês vão conhecer como é lindo esse método de consagração. Então, vamos continuar, não é isso? Jordi, com tudo que o senhor acabou de falar, qual seria o objetivo espiritual da consagração? Estar mais próximo de Jesus. Acho que o objetivo principal da consagração é esse. Por quê? Porque no momento que a gente entrega tudo a Nossa Senhora, ela nos pega, nos molda, nos leva até Jesus. E aí a gente começa a entender. Muitas vezes antes a gente não entendia o valor do nosso batismo, o valor dos sacramentos, né?
o valor de adorarmos a Jesus, né? Estar em adoração constante, estar sempre visitando o Santíssimo. A Santa Missa, né? Muitos relatos de pessoas que se consagraram, e eu falo por mim também, né? Depois da consagração a gente começa a ter o olhar que nós deveríamos ter desde o nosso batismo para a Santa Missa, né? A importância que ela tem na nossa vida, né? Como católico e cristão. Então vejam que bonito, gente. Maria, ela aponta. Maria, ela não é centro, tá? Que vocês possam esclarecer isso na mente de vocês. Maria, ela não é deusa, nós não tratamos Maria como deusa, nós não tratamos de Maria como a primeiro pilar acima de Cristo ou de Deus, não. Maria é aquele sinal que aponta para Jesus. Assim nas bodas de Caná, assim como ela vai visitar Isabel, e assim quando Isabel recebe a sua visita, recebe também o Espírito Santo. Então, Jodi, uma dúvida muito recorrente e bem simples que o pessoal tem, né? A gente escuta muito isso, até acontece até como se fosse uma pressão nas pessoas, principalmente para nós que somos católicos. É obrigado a gente se consagrar? Não, de maneira nenhuma, né? A consagração, como qualquer outra coisa, né, assim, da nossa religião, ela não obriga, né? No sentido de que você se consagra porque você sente a vontade no seu coração de pertencer mais a Jesus e a Nossa Senhora, né? Mas a consagração ela vem para ajudar, né, a você viver melhor a sua vida como batizado, né? A consagração ela não pertence a algo ou algum grupo isolado da igreja, né? Ela é um tesouro da nossa igreja, né? Ela é algo que está para toda a igreja. Todo mundo pode se consagrar, mas E se fosse obrigado, seria uma coisa chata, minha gente. Então a gente, Maria também é esse reflexo de Cristo, né? Maria ela nunca força, mas Maria sempre convida, atrai e nos leva para Cristo. Então vamos seguindo porque temos muitas dúvidas, perguntas e vamos É, esclarecendo. Jodi, o senhor poderia nos dizer qual a principal diferença entre devoção e consagração? E já que a gente está falando de consagração, né? E ela é um sacramento da igreja? vamos lá, né? Devoção e consagração. A devoção, ela consiste em algo mais sentimental, né? É aquele amor, é aquele carinho, é aquela atenção que você tem por Nossa Senhora, né? Estamos falando de Nossa Senhora, vamos colocar ela como exemplo. E a consagração é algo mais físico, ou seja, eu estou me consagrando, né? Eu estou me dando totalmente a Nossa Senhora, que a gente lembra da total consagração, né? Que estamos falando desde o início. Então, basicamente, essa é a diferença, né? Você sendo consagrado, né? Você tem essa força de você ter sim, você querer, né? Você quer, né? Então, é basicamente a diferença. E não, ela não é um sacramento. Né? Na nossa igreja, nós só temos os 7, né, sacramentos. E é como eu disse, né? Ela é uma ajuda. Ela é essa afirmação do nosso batismo, né? Ela vem dizendo, olha, meu filho, você precisa melhorar aqui, melhorar ali. Olha, deixa esse pecado, deixa o pecado mortal, né, se converta, vá para a Santa Missa. Né, é exatamente o que a consagração faz conosco. Ela vai, se nós deixarmos, né, ela vai mudando a nossa vida. Então, pessoal, é uma experiência. É uma experiência. Assim como a gente conhece muitas pessoas que não têm a prática da Santa Missa e quando começa a entender a Santa Missa a fundo e participar, se apaixona. A consagração Nossa Senhora é da mesma forma. Quando se passa a conhecer e faz, passa por esse processo, a pessoa muda. A experiência realizada nesta alma começa a conseguir enxergar de forma mais diferente. Então, já com base nisso, Jodi, o que muda uma pessoa depois que se consagra? Qual a diferença? A diferença é que ela, agora ela vai viver o batismo, que ela já deveria estar vivendo na vida dela. Né? E se, não, se já vivia, graças a Deus, melhor ainda. Não vai ter diferença nenhuma. Né? Mas agora, a diferença é porque esse impulso que Nossa Senhora vai nos ajudar na nossa vida. Foi aquilo que a gente estava comentando no início. Né? Agora eu vou ter um amor pela Santa Missa. Eu vou ter um amor por Jesus Eucarístico. Eu vou entender que eu preciso me confessar. Eu não posso comungar mais o pecado. Né? Que eu preciso lutar contra o pecado. Até os veniais, até os que dizem assim, mais simples, né? Que não ferem com 10 mandamentos. Então, é nisso que vai mudar. Nossa Senhora vai nos dar essa ajuda, dizer assim, olha meu filho, você é batizado,
deveria estar fazendo tudo isso desde o início. Mas aí, por algum motivo, você não conseguiu, né, não está seguindo, mas agora eu vou lhe ajudar, né, mais de perto, mais Mais de perto. efetivamente. Então é aquele puxão de orelha, né? Consagração também vem nos lembrar isso. Então, pessoal, aqueles pecadinhos que nós muitas vezes negligenciamos, pecados veniais que a gente já conhece, Maria ela vem dar esse reforçar, né? Não é porque é venial que nós vamos também nos entregar. Ah, vou fazer de qualquer forma, vou pecar de todo jeito. Não. Maria ela vem na orientação. É realmente uma mãe que vem trazer para nós esse foco. O pai, às vezes, quando a gente coloca numa comparação dentro de uma casa, o pai e uma mãe, a gente às vezes consegue enxergar no pai um pai mais largado, um pai um pouco mais relaxado, e a mãe é aquela que pressiona, a mãe é aquela que pega se escovou os dentes, se já vai dormir cedo, que amanhã tem escola. Então Maria é essa que vem dar essa pressãozinha na gente, né? Então, vamos para a próxima. A gente sabe que tem uma preparação, né, de um período de tempo até a consagração. Como é esse período de tempo? O que a gente faz nesse período de tempo? Pronto, eu vou Bom, iniciar falando que nós precisamos ler o tratado, né? Se nós temos a vontade de nos consagrar, se nós queremos, eu no coração, eu quero me consagrar, eu quero ser melhor, eu quero que Nossa Senhora me ajude a ir até Jesus, né? Que seja algo mais fácil, né? Pela via de Nossa Senhora, eu vou comprar o tratado e eu vou ler, né? E aí eu trouxe outro livro para mostrar para vocês, né? Que é do Padre Francisco Amaral, Sou Todo Teu, Maria, né? Ele é um best-seller aqui no Brasil. Muito bom, por quê? Porque ele nos ajuda a entender a linguagem que São Luís traz no tratado. Aqui, nesse livro do padre, ele mostra, ele vai explicando no capítulo no que consiste, né, a consagração. Né? Então, assim, muito bom. Para quem ainda não se consagrou, né, ou tem vontade de se consagrar, ou mesmo não tem essa vontade, mas esse livro é muito bom para você entender o que é a consagração. Só que ler só ele não pode, né? Nós temos que ler o tratado, o tratado. né? O primeiro passo para se consagrar é ler o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria, né? E aí, depois que você leu o tratado, você entendeu, pelo menos, o contexto do que é a consagração. Porque não dá para você se consagrar sem entender. A gente sabe que São Luís, né, ele traz uma linguagem teológica aqui, é claro também, mas ele também é muito claro em alguns pontos, né, do que é a consagração, você consegue entender, ele traz a diferença dos falsos, dos verdadeiros devotos, do que nós podemos ser, do que é a consagração, né, do que é a forma interior, da forma exterior, né, do que nós temos que fazer depois, e como indicação que ele traz as orações. Então, o tratado é belíssimo, né? Mesmo para quem não quer se consagrar, mas o primeiro passo, ler o tratado. Decidiu que vai se consagrar, escolhe uma data mariana. Não precisa ser uma data mariana, né? Mas como costume ficou, né? Você pode escolher uma data mariana, um título que você tem uma certa devoção, né? Ou que você gosta muito. Nossa Senhora das Graças foi o dia que eu me consagrei, né? O dia 27 de novembro. Você pode pegar qualquer outro dia, né? Dia 8, 10 de novembro, da Constituição, dia 13, que é Nossa Senhora de Fátima, né? E aí tem vários outros títulos de Nossa Senhora durante o ano que você pode escolher o dia. É interessante você escolher um dia, mesmo que não seja uma data mariana, que tenha a Santa Missa. Por quê? Porque você precisa participar da Santa Missa, né, e comungar na intenção da sua consagração. E aí, claro que antes disso, né, você vai fazer uma boa confissão. Né? Essa confissão ela precisa ser feita bem detalhada. Você precisa, se puder, pode até fazer uma confissão geral. Se quiserem saber mais, né, procurem a explicação do padre. Mas, em resumo, é você confessar tudo o que você fez dos 7 anos, né, de idade, que é a idade da razão, até os dias de hoje. Não no sentido que você não está acreditando na confissão que você já fez, mas é algo para deixar você totalmente livre de tudo. É algum pecado que pode ter sido possível daí que você passou. E aí, nessa confissão geral, você vai conseguir fazer. Né? Então, fez a confissão, participou da Santa Missa.
e antes, né? Escolheu uma data mariana, e aí você vai ter 30 dias, ou 33, né? Tem lugares que fazem com 33, outros com 30 dias, não tem problema, né? Isso aí não é empecilho. Você pode fazer com 33 dias ou 30 dias, que são os exercícios espirituais. E aí, nesses exercícios, são fáceis. No final de todo tratado tem, né? São ladainhas, são orações, né? O bem do Espírito Criador, né? A Ave Maria Estrela. Então, assim, são orações simples e você vai fazendo a oração do texto, a partir da segunda semana. E aí são esses 30 dias, né, ou 33. Os 12 dias preliminares você vai usar para desapegar do mundo. Né? Além daqueles 12 dias, você vai rezar, você vai meditar, vai ver o quanto o mundo é ruim, o quanto de coisa ruim ele traz para a sua vida. E aí, nessa meditação, você vai vendo como é bom, né, você desapegando daquelas coisas que o mundo quer oferecer como bônus. Nas próximas semanas, que são as 3 semanas seguintes, a primeira é o conhecimento de si mesmo, né, você vai se conhecer e ver o quanto de coisas mais que existe na sua vida. A segunda semana é o conhecimento de Nossa Senhora, ali você vai dedicar aquela semana inteira para conhecer mais a Nossa Senhora, fazer os exercícios, ler a Bíblia, né, ler livros marianos, procurar devoções para você entender, procurar os dogmas, porque aí você vai conhecendo mais a Nossa Senhora. E a última semana é o conhecimento de Jesus. E aí encerra, né, e aí, para deixar numa linha reta, assim, como eu não falei, né, numa ordem, primeiro, lê o tratado. Depois, escolhe uma data. Escolhe 30 dias antes dessa data, ou 33, para você fazer os exercícios espirituais. Está tudo explicadinho no final do tratado. Assim, né? Depois, uma confissão bem feita, participa da Santa Missa e lê o termo da consagração. É muito importante o termo da consagração. Depois que terminar a Santa Missa, você pode fazer ao final, pode fazer em casa, diante de uma Nossa Senhora, né? Você se ajoelha, acende uma vela, lê o termo da consagração, né, que também tem no final do tratado, você pode imprimir, hoje é bem mais fácil, né? Você pode escrever também a fundo, né? Então, fica a seu critério. Mas leia o tratado, é o primeiro, a primeira coisa importante. Então, que belíssima explicação, né, gente? Então, já falando de título, nós temos aqui também Nossa Senhora das Dores. É o título do nosso ministério, Ministério Quericem. Nós temos como título de Nossa Senhora das Dores, ela que vem acompanhando nossa trajetória, nossa caminhada. Então, depois dessa belíssima explicação, a gente vai cantar a música para vocês. Vamos meditar uma canção simples e também consagrar esse momento a Nossa Senhora. Então, queríamos entregar esse momento a você que está nos acompanhando, que Nossa Senhora possa se fazer muito presente em sua vida e que você possa decidir a fazer essa escolha e a se conhecer, esse entrar com Nossa Senhora. Minha alma retorna à tua paz, como criança bem tranquila, um regaço acolhido de sua mão. Oh, minha alma retorna à tua paz, como criança bem tranquila, um regaço acolhido de sua mão. Minha mãe é a Virgem Maria, que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Então, depois dessa linda canção, nos consagrando a Nossa Senhora,
Nós já voltamos com mais perguntas, né? E tem umas aqui muito interessantes, nós vamos adentrar. Então, vamos continuar. Qualquer dúvida, vocês vão colocando aí, que vamos esclarecendo depois. E uma das que tá aqui, que chegou, né? É, eu posso me consagrar mais de uma vez a Maria? A consagração total, né, a Nossa Senhora, você faz uma só vez. Se for a indicada, né, escrita por São Luís Maria. O que você pode fazer? Você pode renovar todos os anos, como São Luís indica. E também todos os meses, né? Ele indica todos os meses, mas pelo menos uma vez por ano. Mas você pode fazer outros tipos de consagração, né? A Nossa Senhora, que são consagrações mais simples. É possível se consagrar sem um grupo ou sem a orientação de um sacerdote? Sim, é possível, porque a consagração, ela é algo interno, né? Então, você não precisa necessariamente de um grupo, mesmo que seja muito bom, você ter um grupo, porque ali você vai tirando suas dúvidas, você vai dividindo, né, aquela carga, algumas batalhas espirituais podem acontecer também durante a consagração, então você vai dividindo com o grupo, né, e também a participação do sacerdote, né, é muito bom que ele esteja ali acompanhando, que ele saiba o que está acontecendo, para que você tenha aquilo amparo. Mas você pode sim se consagrar em casa. Hoje em dia nós temos muitas formações online, né, pelo YouTube. Eu cito algumas muito boas, né, do Padre Paulo Ricardo e do Instituto Hesed. Eles fazem turmas grandes hoje, o Instituto Hesed é uma bênção. E aí os irmãos, eles dão formação os 33 dias, né, os 30 dias, de dia após dia eles vão explicando e vão rezando ali as orações com você. Então, assim, é muito bom. Dá para você fazer sozinho. Só que aí você tem que lembrar, né, que você precisa escolher o dia, né, tem que fazer os exercícios, os 30 dias, e participar da Santa Missa. Então, tem E a que ter os confissão, né? pontos, e a confissão, né? Tem que ter os pontos. Porque se você não seguir os pontos, né, a sua confissão não, desculpa, gente, a sua consagração, ela vai ficar, é, não é que não vai valer, mas não vai ser bem feita, né? Não vai ser bem estruturada, né, pelo caminhar. Muito bom. Então, minha gente, tenham curiosidade. Hoje não tem aquela. Se fosse uma coisa fechada, onde você pudesse se consagrar apenas na igreja. Não, mas hoje, graças a Deus, está muito aberto. E eu citou o Padre Paulo Ricardo, o Instituto Hesed. Então você pode também convidar amigos, irem para casa, colocar as lives, tá certo? Ou se não, procurar um grupo de consagração na sua paróquia. Ou, quem sabe, você formar uma na sua paróquia, né? Quem sabe você pode ser pioneiro aí. Vamos para mais uma. Durante a consagração, tem vários compromissos que a gente assume ali naquele momento. E se por acaso a gente não conseguir manter os compromissos? Muito Se bom. você não conseguir manter os compromissos, está tudo bem. É porque, repito novamente, né? A consagração, ela é um ato interior. E também tem a parte exterior, né? Que são as orações, que é algo que você quer mudar na sua vida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né? Que são alguns erros que trazem para a consagração. Muitas pessoas deixam até de se consagrar, achando que precisam fazer coisas mirabolantes, né? E não precisam. Você precisa ser um bom católico, que você já deveria estar sendo na sua vida. Isso, né? Então, não tem essa questão de se você não conseguir rezar o terço, né? Você está em pecado mortal. A gente tem que ter cuidado também, tem que ter cautela. A oração do terço, ela é algo que Nossa Senhora, pegando a oração do terço, né, porque é algo mais conhecido nosso como exemplo, ela é algo que Nossa Senhora nos pediu, né, várias vezes, em várias aparições, cito Nossa Senhora de Fátima, porque ela foi, né, bem mais enfática, né, rezando o terço todos os dias para alcançar a paz, né, e foi o fim da guerra, né, naquele tempo a gente sabia que estava se aproximando da questão das guerras, terminando uma, começando outra, enfim. E aí a gente vê que Nossa Senhora ela nos pede, né, em quase todas as aparições ela pede para rezar o texto. Né? Então ela vem trazendo reza o texto, reza o texto. Então nós, como somos consagrados, nós temos essa missão de rezar o texto todos os dias. É algo que também já é pedido na igreja, né? Não é algo novo. A Nossa Senhora ela vem reafirmando, ela traz essa força para que os consagrados eles possam rezar o texto. Né? E quem já tem
vamos dizer assim, é uma caminhada, né? Você quer já rezar o rosário, né? Então, assim, vai ser uma bênção para a sua vida, para a vida da sua família. Mas não vai ter problema, né? Se você esquecer um dia, se acontecer algum problema na sua família. Ou qualquer outra oração que você escolher. Escolher. Essa do texto não é só para os consagrados, né? Na verdade é para todos nós católicos, incluir Exatamente. Maria nas nossas orações diárias, né? A oração do texto é muito importante, né? A gente vê os santos, eles falam muito sobre isso. Eles dizem que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada ao coração de Deus é rezar o texto. Então você que tem um costume, começa a rezar o texto. Começa pequeno, com o mistério, vai aumentando. Daqui a Isso. pouco tá no rosário. Então, Jordi, como viver a consagração no seu dia a dia e como Jesus pode, como Maria pode nos levar a conhecer mais Jesus através da consagração. Consagração, para nós vivermos no dia a dia, nós precisamos ser fiéis a Deus. Né? Porque sendo fiel a Deus, buscando os sacramentos, lutando contra o pecado, nós vamos estar vivendo bem a consagração. Nós vamos estar abrindo o nosso coração para que Nossa Senhora possa fazer maravilhas nele. Né? E nos levar cada vez mais a amar a Jesus, né? Na Eucaristia, na Santa Missa, que é tão importante. Nossa Senhora, nas aparições, ela vem trazendo, né, essa urgência para que nós possamos olhar para o seu Filho com amor, porque ele se doou totalmente por nós. Então, nada mais justo que nós possamos nos doar totalmente a ele. E esse se doar, gente, muitas vezes o pessoal pode ficar com medo, né? Nossa, eu vou me doar. Esses dias eu escutei o quê? Ah, vou parar de viver minha vida, de deixar de sair, deixar de estar com os meus amigos. Não é deixar de viver, mas é você viver para Cristo. Começar a colocar Nossa Senhora, começar a colocar Cristo em sua vida diária. Então, começar a perceber quais os meus vícios que eu tenho, que esses vícios estão me afastando de Deus, e eu começar a viver para Cristo, introduzindo Cristo na minha vida, tá? Lembrando que o nosso podcast de hoje, nós estamos falando sobre Nossa Senhora, a importância de Maria nas nossas vidas, mas é Cristo-centro, tá certo? Maria é aquela que nos leva para Cristo, aquela que nos conduz para o seu Filho Jesus. Então há uma grande diferença do que a gente escuta por aí. Nós não adoramos Nossa Senhora, mas nós a respeitamos, a veneramos e temos um grande amor por ela. Tá bom? Então, mais uma pergunta nós vamos estar conduzindo. Vamos lá? Um medo também que as pessoas têm é de. Será que eu tô colocando Maria muito acima de Deus, de Jesus? Aí elas podem acabar parando de rezar ou ficar com receio de fazer a consagração também. É verdade, pode acontecer. E aí São Luís traz no tratado que esse tipo de medo e esse tipo de devoto é um falso devoto. Né? Que esse tipo é um devoto escrupuloso, porque ele fica com aquele medo, que é um medo que não deveria existir, né? Esse escrúpulo, que não é de Deus, de estar colocando Nossa Senhora acima de Deus, de estar rezando demais a Nossa Senhora. E aí ele explica também, né, que nós não precisamos ter esse medo, porque toda oração que a gente dedica a Nossa Senhora automaticamente entrega a Deus. Tudo que a gente faz para Nossa Senhora, ela entrega a Deus e nos leva a Deus. Né? Ela aponta, ela mostra, ela nos guia, com todo cuidado do mundo. Não é? Vamos lá para mais uma. Muitas perguntas. É necessário usar a medalhinha da consagração? Ela pode ser usada em várias partes do Sim, corpo, sim. tanto no pescoço, que eu já vi gente usando no pescoço, no pé, na mão. Verdade. O sinal, né, externo da consagração você pode usar aonde você achar melhor, né? E da maneira que você achar. E se você não quiser usar, também está tudo bem. Né? Tem pessoas que usam as cadeias de ferro, né? Como a minha. É um pouco- Mas Bem grande, né? tem umas mais simples, né? Mais delicada. Mais delicadas também, né? Porque essa aqui é ferro mesmo. E aí tem pessoas que trazem ao pescoço, né? Assim como o Ronaldo. Tem outras pessoas que trazem ao pé, né? Só que assim, por ser algo externo,
Você pode usar ou não usar, não tem problema. São Luís, ele não coloca nenhuma restrição. O que ele nos traz é o que é muito louvável quem trazer as cadeias de ferro. Por quê? Porque esse sinal, né, externo, exterior, é mais para mim, muitas vezes, que para outra pessoa. Quando eu olho para a minha sacramental, porque as pequenas cadeias também é um sacramental, né, por isso que a gente chama de sacramental, mas são pequenas cadeias de ferro, né, é o nome dela. Você lembra que é consagrado. Eita, é consagrado, eu tenho que ter cuidado com a minha vida, eu tenho que amar Jesus. E esse exemplo, né, também serve para um papel que nós possamos trazer, né, um escapulário, que aí você resolveu usar o escapulário como sinal da sua consagração, né? Se você resolver usar no pé, né, você pode também colocar e, dependendo de como você quiser, né, é um sinal exterior, mas você pode também optar por não usar. Eu lembro muito de Padre Antoniel, né? Eu cito ele porque ele disse, né, eu sou consagrado, mas eu não uso, né, as pequenas cadeias, não, enfim, né? Tem muitas pessoas que não usam e está tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, pessoal, sem pressão, tá certo? Sem pressão. Gente, é tudo convite, é tudo um convite. Aquele que deseja conhecer mais Nossa Senhora e deseja conhecer através do livro de consagração, tá tudo ali explicado, né? O amor vem a partir da caminhada. Então, como é que eu posso conhecer alguém? Quando você começa a fazer amizade com ela. Então, não tem como você falar de Nossa Senhora bem se você não conhece Nossa Senhora. Então, eu só falo daquilo que eu conheço. Por isso que muitas vezes a gente escuta alguns comentários meio chatos de pessoas que não conhecem essa bela caminhada com Nossa Senhora. Então, conheça primeiro para que você possa se apaixonar e assim você vai conseguir fazer essa introdução na sua vida, né? Lembrando que iniciou essa trajetória com Maria, você vai estar colocando na sua vida Cristo, apenas Cristo. Nossa Senhora, ela vem nos acalentar, vem nos conduzir para Jesus, mas sempre com amor, nos convidando. Vamos lá, Maria Rita, mais uma? Que orações são recomendadas após a consagração? São Luís, ele nos recomenda, né, no tratado, o terço, né, a oração da Ave Maria, para a gente ter esse cuidado, esse amor. Ele também nos pede uma devoção especial à encarnação do Verbo, que é dia 25 de março. Então, para que nós possamos ter esse amor, né, essa devoção, né, por aquele dia, estar ali em mais oração, participar da Santa Missa, né? Então, ele também nos indica rezar todos os dias o Magnífica, né, que é uma oração muito linda que Nossa Senhora, né, traz, né, na Bíblia lá em Lucas 1. E aí nós possamos estar rezando todos os dias. Ele também indica também a coroinha, né, de Nossa Senhora. Ele indica também a oração a você entrar em alguma confraria, né, em algum grupo mariano, né? Então, assim, são tudo indicações dele. Não é que você vai pegar tudo isso e você vai fazer no seu dia a dia. Porque você nem vai conseguir tão efetivamente todos os dias. Quando falhar, você vai ficar com raiva, vai ficar desesperado, né? E aí pode entrar as artimanhas do inimigo, né, para que você possa até desistir de vez. Então, assim, se você consegue rezar um rosário, ótimo, né? Mas se você não consegue, comece com o terço, né? Se você consegue rezar o rosário, consegue rezar a coroinha, consegue rezar o Magnífica, magnífico. Até Mas rimou, se né? você não é, mas se você não conseguir, tudo bem, né? O importante é que você reze, né? E isso não é por causa da consagração, é porque você é católico, né? Você está ali, então você precisa de oração. Santo Afonso nos diz, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, nós precisamos estar em oração, né? Oração constante, né? Uma oração para a nossa vida. E a gente precisa trazer isso para nós. E a consagração nos ajuda nisso, né? Mas sem excessos. A gente tem que ter esse cuidado, né? Na questão dos excessos. Porque isso pode trazer até algo ruim para a sua vida. Você está até se martirizando porque não está conseguindo fazer todas as orações que São Luís está indicando no tratado. Por isso que é interessante o grupo, pessoal, participar de um grupo de consagração, porque ali você vai ter facilidade de retirada de dúvidas, tá certo?
Você sozinho pode retirar? Você pode ter acesso, procurar o seu pároco, procurar alguém, mas você estando em grupo, você vai ter facilidade, vai ser mais rápido, porque vai surgir dúvidas. E a partir de surgir dúvidas, se você não tiver bem direcionado, você pode começar a ser escrupuloso, começar a achar que tem pecado em todo canto, né? Tudo que você até eu respirar, nossa, estou respirando de forma errada, é pecado. Não, tem que começar a ter participação de um grupo para que você possa caminhar com discernimento, sem ser escrupuloso, sem começar a criar coisas, imaginar coisas que não existem, tá bom? Lembrando, Nossa Senhora, ela sempre inicia essa trajetória conosco com carinho, com paciência. Então, nada de ninguém fechado, nada de ninguém com pensamentos um pouquinho tortos, não. É tudo aquilo que a igreja, nossa Santa Mãe Igreja, ela vem nos direcionando através dos santos, né, Jodi? Através de é o nome do santo que eu esqueci? Santo Afonso? Santo Afonso. Então, vamos para mais uma pergunta. Qual o papel de Nossa Senhora nas nossas batalhas espirituais após a consagração? Muito bom. Eu vou falar até antes da consagração, né? Nossa Senhora é esse cuidado de Deus dado para todos nós que somos filhos, né? Então ele nos ama tanto que nos deu a própria mãe, a própria filha, a própria esposa, né? Isso eu falo da Trindade, né? Porque Nossa Senhora, ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ela é esposa de Deus Espírito Santo. Então esse cuidado que Deus teve de nos dar Nossa Senhora para que nós pudéssemos recorrer a ela nos momentos de dificuldade. A gente sabe que devido ao pecado inicial, né, o primeiro, né, que veio nos nossos primeiros pais, nós ficamos com essa marca do pecado e com esse medo de Deus. A primeira coisa que acontece com Adão e Eva é aquele medo de se esconder, eles querem se esconder, eles têm medo de Deus. Então, aquele medo vai passando de geração em geração e nós temos, às vezes, muito medo de falar diretamente a Deus, né, de estar totalmente voltado com o nosso coração para Deus. E aí entra o papel de Nossa Senhora, que muitas pessoas não entendem, né? Que é esse papel de amor, de carinho, que foi dado pelo próprio Deus, né? Nossa Senhora, ela é uma criatura. E tudo que foi dado para ela foi de Deus, é de Deus. E Ele deu para ela, para que ela nos pudesse nos ajudar. E aí ela vem com esse cuidado de mãe, para que nós possamos realmente viver a nossa vida como Deus quer, né? O que Ele preparou para nós, suportando a nossa cruz, né, diária com Nossa Senhora. Muito bom, Júlio. Então, duas perguntas em uma, né? Nós vamos começar. Como a consagração a Maria nos aproxima mais de Jesus? E como explicar de forma rápida a palavrinha que diz: Maria é o caminho mais fácil e seguro para Deus. Então, como a consagração nos aproxima mais de Jesus, De né? Jesus. Nossa Senhora, ela tem essa missão de nos levar até Jesus, né? Ela não quer nada para ela. Então, quanto mais nós nos entregarmos a Nossa Senhora, mais ela faz essa ponte de nos levar até Jesus. De repente, a gente está com um amor e com uma amizade tão grande com Jesus, que a gente não sabe nem de onde veio, e aí a gente olha para Nossa Senhora e faz: foi a Senhora, mãe, né? Foi a Senhora que me levou até Jesus, né? Foi a Senhora que cuidou dos pequenos detalhes para que eu pudesse chegar até teu filho. Eu tinha tanto medo, né? Eu tinha tanto receio de ter ele como amigo, de ter ele como pai, de ter ele como o meu amado. E aí, com Nossa Senhora, se tornou fácil, né? Se tornou um caminho curto até Jesus. A outra pergunta, não. A questão do significado, né? Qual o significado de Maria, o caminho mais seguro e curto para Deus? Pronto, obrigado. E aí, por Nossa Senhora, é mais seguro chegar até Jesus, porque não existe nada entre ela e Deus. Porque ela é tão misericordiosa, tão bondosa, né? Todos os atributos que foi dado a ela por Deus, que ela está tão unida a Deus, que São Luís até traz no tratado, que seria mais fácil a gente separar o fogo do calor do que separar Nossa Senhora de Deus. Muito forte, né? É muito forte. E aí a gente vê que Nossa Senhora, ela tem esse cuidado de nos levar pelo caminho seguro, porque ela é esse caminho até Jesus, né? Isso é bom que as pessoas entendam. Eu não estou dizendo que Nossa Senhora é o caminho,
Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo diz. Isso. Mas ela é esse caminho que nos leva até Jesus, que muitas vezes a gente não consegue chegar até ele. E desiste, cai num pecado e fica ali, não consegue mais voltar. E aí, quando você confia em Nossa Senhora, ela é esse caminho curto, porque ela vai lá, né, leva, Né? aquela pessoa daquela lama, naquele local, ela não deixa você ficar muito tempo ali. Isso é interessante, você pode perguntar a consagrados decentes, né, de como é a vida dele antes e depois. E um dos maiores relatos que eu vejo, né, durante esse tempo que a gente vem ajudando as pessoas é isso. Eu não consigo ficar naquele pecado. Se eu cair por algum motivo ou voltar, é algo muito forte em mim que me traz de volta para Jesus. Né? E isso não tem outra explicação que não seja Nossa Senhora. Exatamente. Então, minha gente, voltamos a dizer novamente, tá certo? Vocês podem até estar discordando de algumas coisas, mas procuramos falar aquilo que a nossa Santa Mãe Igreja fala, certo? E nós católicos, como o Jordi falou, tem aqueles consagrados decentes, também tem aqueles indecentes, né? Aqueles católicos que é de IBGE, tá ali para dizer que é católico, mas não concorda e começa a dar forças àquelas pessoas que discordam. Então, Maria, nós não estamos passando jamais que Maria é acima da Trindade Santa, acima de Deus e Jesus, mas Maria é aquele caminho suave e amoroso que conduz até Jesus. Então, eu volto a falar de novo sobre as bodas de Caná. Toda a confusão estava instalada ali devido ao vinho, mas Maria vem com carinho e vai na fonte. Quem é a fonte? Cristo. E leva a situação e ali consegue resolver. Tá bom? Então, os próximos? É muitas perguntas para fazer. Bênção de Deus. Muitos dos nossos irmãos gostam muito de perguntar, tal coisa tem base bíblica? Então, não podia deixar de perguntar, a consagração tem base bíblica? Tem sim. E aí nós podemos dizer, né, que São Luís não foi ele que criou a total consagração. Foi Jesus. Né? Quando Jesus ele estava na cruz, ele estava nos seus últimos suspiros, morrendo por nós, derramando o seu último sangue, né? Ele tem todo aquele amor de nos entregar a Nossa Senhora pela pessoa de São João. E São João, Nossa Senhora a nós, né? Ele faz essa entrega, que a gente seja todo Nossa Senhora e Nossa Senhora seja toda nossa, né? Ah, Jordi, mas aí tu está criando conversas em cima do Evangelho, né? Mas aí não é isso. No finalzinho, a gente vê em João, né? Eu vou até abrir aqui para vocês, né? Que a gente separou. É bom ler, é bom ler. Olha aí, vocês podem abrir também na Bíblia de vocês, porque assim, quando se trata de Nossa Senhora, o pessoal pergunta logo, né? É, tá na Bíblia? Não tá na Bíblia? Então, tá aqui algo embasado muito interessante que vamos ler. Ele se encontra em São João, né, no Evangelho de São João 9, nos versículos de 25 a 27. Né? Eu vou ler para vocês os três, porque a gente pega tudo que estava acontecendo naquele contexto. Né? Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, minha gente, Que lindo, né? muito bonito, muito bonito. Então, vamos novamente cantar mais uma música nesse momento. Depois desse evangelho, nós convidamos você, nesse momento, a desejar que leve Maria para sua casa, assim como o evangelho São João vem nos trazer para nós. Então, nessa música, vamos também entregar em agradecimento à presença de Nossa Senhora, sobre o seu sim. Eu acho que o seu coraçãozinho aí deve estar querendo dar início, né? Você pode procurar o livro da consagração e começar essa trajetória com Nossa Senhora. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar.
Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar em teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. E dizer que na loucura da cruz vou seguir. Então, pessoal, depois de mais uma música linda que acabamos de vivenciar, né? Vamos para algumas perguntas bem cruciais e diretas, Jordi. Uma delas que nos perguntaram é a questão: quais os tipos de consagração que temos a Nossa Senhora? Os tipos de consagração a Nossa Senhora são diversos. A gente pode até citar a música que a gente se consagra, né, que ela é bem conhecida, né, que as pessoas erram, que diz como filho, que acerta como coisa, né, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Mas existem muitos tipos de consagração, que são consagrações mais simples, né, e aí a diferença delas para a total consagração, né, de São Luís, é que nas mais simples você não faz essa entrega total à Nossa Senhora, né? Da sua mente, do seu corpo, dos seus bens exteriores, dos seus bens interiores, da sua alma. Você entrega tudo à Nossa Senhora. Tudo a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Né? Então, essa é a principal diferença das consagrações à Nossa Senhora mais simples, que tem aquelas consagrações que fazem bebê, né? Que tem até madrinha de consagração e tudo mais, que também são válidas, mas elas não têm a plenitude que a total consagração tem, né? Porque a gente entrega tudo, né? São tudo, são os nossos bens, né? Interiores e exteriores, como eu falei, mas do passado, presente e futuro. A gente entrega tudo à Nossa Senhora para que ali ela possa ver, né, quem está precisando, o que é preciso, como ela pode nos ajudar. Porque, às vezes, o São Luís traz muito bem isso no tratado, as pessoas ficam com medo de entregar tudo a Nossa Senhora achando que não vão ficar com mais nada. Principalmente os bens interiores, né, que a gente passa ali por uma oração, por um jejum, por uma penitência. E aí São Luís ele explica pra gente, ele diz que a gente não precisa ter esse medo. Por quê? Porque nós estamos entregando tudo a Nossa Senhora, e ela que é essa mãe boníssima, ela cuida de nós. O que ela vai pegar, ela vai aumentar, né, mais ainda esses dons, essas graças que nós vamos entregar a ela, e aí ela vai ajudar a nós, a nossa família, ou a uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Né? Isso é a beleza da consagração. É como se fosse uma rede gigante de oração, que pessoas lá na China, elas podem estar rezando, e nós vamos pegar a oração dela e nos ajuda aqui no Brasil. Me ajuda como consagrada a vencer o pecado. E a minha oração, ela pode ajudar uma pessoa lá na Austrália a vencer um pecado, a alguém da família daquela pessoa que está precisando, porque às vezes também esse é o medo das pessoas, né? E agora não vou poder mais rezar pelos meus familiares, não vou poder mais rezar por uma pessoa? Vai e deve. Só que agora você vai entregar totalmente a Nossa Senhora essas orações. E se ela vê, porque a vontade dela é uma só, com a de Deus, com a de Jesus, que aquela pessoa realmente precisa daquela cura, precisa daquela graça, vai aumentar numa proporção gigantesca
Não vai ser mais aquela gracinha pequenininha de você pedindo. Nas mãos de Nossa Senhora vai se tornar uma graça abundante na vida daquela pessoa. E se ela vê, pois ela está tão unida com Jesus, que aquela pessoa precisa passar por aquela dificuldade, ou você mesmo, ela vai permitir. Só que ela vai estar auxiliando você, vai estar auxiliando a sua família se você pedir. Então, precisamos continuar pedindo e rezando. Só que o que muda é que essas orações não vão ser mais nossas, é de Nossa Senhora. E aí ela, com todo esse cuidado e amor, ela vai saber distribuir para quem precisa. É o que ela faz com as graças, né? Porque ela é a dispensadora de todas as graças, né? Ela é a medianeira das graças. Então, todas as graças, milagres, vêm das mãos de Deus. Mas ele quis que Nossa Senhora fosse essa criatura que dispensasse todas as graças, né? Esse ser tão perfeito, criado pelas mãos de Deus, para que cuidasse de todas as graças, né? E ela dispensa todas as graças das nossas vidas, né? Isso desde o início e ela vem trazendo essa graça nas nossas vidas de hoje, nos filhos que vão nascer amanhã, nas crianças que vão nascer amanhã, né? Então ela é todo esse cuidado de Deus na nossa vida. É isso que as pessoas não entendem, sabe, Ronaldo? É porque elas acham que Nossa Senhora ela está tomando o lugar de Deus. Jamais. E ela não está. Ela está nos levando cada vez mais a Deus. A gente não precisa ter esse medo de que Nossa Senhora está fazendo ao contrário. Não. Quanto mais a gente ama a Nossa Senhora, mais a gente está agradando a Deus. A gente vê outro exemplo também na Bíblia, né? São Luís traz, os santos trazem, que Jesus ele deu mais graça a Deus nos 30 anos que ele passou oculto, escondido, do que nos 3 anos que ele fez todos os milagres belíssimos que ele fez e as conversões que aconteceram. Por quê? Porque o escondimento, a humildade é o que Deus busca nos corações. Não é à toa que Nossa Senhora ela está acima de todos os anjos e santos. Um suspiro de Nossa Senhora, um suspiro. Gente, se ela fizer assim, ó, diante de Deus, é maior do que todas as orações de todos os santos e anjos juntos. Isso é muito grande. Por que ela alcançou essa graça? Porque ela é toda humilde. Tem um livro que eu esqueci de trazer para vocês, mas muito bom, que é de um padre exorcista, que é Francesco Barmonte, né? Então, assim, ele traz para a gente alguns relatos de demônios que falaram nos exorcismos, da importância de Nossa Senhora, eles foram obrigados a falar. E aí ele diz isso, né, que eles têm muita raiva de Nossa Senhora porque ela é a primeira entre todos e ela se fez a última. Ela é a mais cheia de graça e ela se faz a mais humilde. Isso quebra todos os planos de Satanás. Isso é a raiva toda que ele tem de Nossa Senhora, dos consagrados, das pessoas que seguem a Nossa Senhora. Mas aí a gente não precisa ter medo, porque a gente tem a Generalíssima, né, como proteção. Então a gente já lembra lá em 1º Lucas, né? Quando o anjo Gabriel chega na Nossa Senhora e diz o quê? Ave cheia de graça. Então é uma exaltação do próprio anjo, que traz para Nossa Senhora essa exaltação. Então, Jordi, novamente perguntando, é obrigado se consagrar a Nossa Senhora? Que a gente precisa deixar bem claro para aquele que é católico, aquele que está pensando, está querendo ter essa trajetória com Nossa Senhora, é obrigado? Não, não é obrigado. Nós nos consagrarmos a Nossa Senhora é uma decisão, né? É tanto que você não precisa usar algo exterior, né? Como a gente já falou sobre isso, né? Trazer as pequenas cadeias, trazer algo no pescoço, né? Como cordão da consagração, você não precisa, porque é algo particular, é algo seu. Só que, é como eu disse, né? É um tesouro da igreja. Ele é algo particular seu? É sim, mas todo mundo pode se consagrar, só que sabendo, tem que estar em comunhão com Jesus, né? As pessoas que não podem se consagrar, a gente pode trazer também essa pergunta, né? São pessoas que vivem junto, pessoas que vivem de uma segunda união, pessoas que não querem abandonar o pecado, pessoas que não proferem, né? Não professam, né? A palavra é a nossa fé. Não tem como uma pessoa que é de outra denominação religiosa querer se consagrar a Nossa Senhora. Não faz sentido, né? Então, assim, são essas pessoas que não podem, né? Pessoas que têm pensamentos que vão contra a igreja, né? Que abraçam muitas ideologias
né? Ou também trazem muitas atrocidades, né? Como verdade, né? Eu cito um exemplo aqui, o aborto, né? Pessoas que defendem o aborto. Isso. Como é que você defende o aborto e quer se consagrar a Nossa Senhora? Repense sua vida, repense o que você está trazendo de bom para você, né? Então, assim, não é obrigado a se consagrar a Nossa Senhora, mas se você vai se consagrar, né, seja um bom consagrado. E sobre as vestes? As vestimentas. Quer falar, Maria Rita? As vestimentas? Era a respeito da consagração, que também existem vários tipos, mas não só apenas de Maria. Não é o foco da nosso podcast hoje, mas também podemos citar que tem vários sobre outros santos, não é mesmo, Davi? Sim, sim. E aí a gente vê que, trazendo, né, a questão da consagração, a gente também tem para São José, né? Vou trazer para mais Isso, para próximo perfeito. dele, porque a gente deve e precisamos muito rezar a São José para que ele nos ajude na nossa conversão. E aí ela é um pouco parecida com a Nossa Senhora, né, de São José, mas com a dos outros santos, que também tem as consagrações de outros santos, ela não é total. A gente não entrega a São José a nossa vida, a nossa alma, nossos bens interiores e exteriores, não. A gente está se consagrando a ele, a gente está se dando também a ele para que ele possa cuidar de nós. Isso também serve para alguns outros santos. E aí na questão da vestimenta, né, que é algo assim que a gente vê que traz muita dúvida para as pessoas, porque o problema, eu acho, em tudo na nossa vida, é a gente ter dúvida e não ir atrás de fontes seguras. E ficar dizendo o que a gente acha. Ah, eu acho isso. Não. Você tem que ir atrás do que a igreja diz. A igreja diz isso, não é o que eu acho. Não, não é. E aí a gente traz para a consagração, né? Porque muitas pessoas não se consagram, têm medo de se consagrar porque acham que depois da consagração vão ter que usar só vestido, só saia, vão ter que jogar todas as suas calças, vão ter que jogar tudo, o seu guarda-roupa inteiro no mato, né? Desprezar e começar um novo. E aí também a gente traz a realidade do véu, né? Que muitas pessoas acham que se consagrar vai ter que usar o véu, né? E aí a gente vê que não tem nada a ver com a consagração, o véu, nem as vestimentas. Por quê? Para você entender a consagração, você vê que ela é uma renovação das promessas batismais, como a gente já falou. Então, você já deveria ter o cuidado nas suas vestes, em primeiro com a parte da Exatamente. veste. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Então você não vai estar andando e mostrando partes que pessoas não precisam ver, né? Isso tanto são os homens como as mulheres. Então, se você vê que aquela calça, que aquele short, ele está muito apertado, ele pode levar outra pessoa a pecar, olhando para você, você evita, né? Isso não é por causa da consagração. O que acontece com a consagração? Nossa Senhora, ela traz essa realidade mais forte para a nossa vida. Mas em nenhum momento você vai encontrar no livro do Tratado de São Luís dizendo, olha, depois que você se consagrar, você vai ter que usar só véu, vai ter que usar só calça, não, calça não, vestido, vai ter que se vestir. Não, né? A modéstia é algo que o Espírito Santo traz como fruto, como dom, né? Então assim, é para nossa vida, é para que nós possamos ter cuidado de não despertar o mal para nós e para os outros. Mas principalmente a questão do véu, né? Muitas pessoas acham que toda consagrada tem que usar véu, e não tem nada a ver. O véu é algo que está há muito tempo na nossa igreja. Antes ele era obrigatório, se vocês pegarem toda a história, mas depois, né, viu-se que as mulheres poderiam usar se elas quisessem ou não. E aí, pela praticidade, pelas coisas que aconteceram, foi se deixando de lado. E aí, com a consagração, né, com toda essa piedade que foi brotando no coração das mulheres, foi trazido de volta o uso do véu. Mas, se você for olhar a explicação do véu, não tem nada a ver com a consagração. E tem ao mesmo tempo, porque a consagração é a renovação das promessas do batismo, né? Eu digo novamente, é muito bom a gente repetir isso, para não achar que é algo é outra coisa, né? Não é. Né? Então a consagração é algo simples e algo muito grande que Deus permitiu que esse santo, né, São Luís, ele trouxesse para a nossa vida, trouxesse para nós, ele deixasse escrito. Mas o véu, ele é algo que vai para a modéstia, né? Então, assim, se você está buscando uma vida mais escondida, algo mais sagrado, no sentido da Santa Missa, principalmente que se usa na Santa Missa nas mulheres, você pode sim usar o véu. Agora sim, é aquela história, não dá para usar um véu com um vestido tomara que caia. Né? Não combina, Não né? combina. Então, assim, se você decide usar o véu, é interessante que você comece a mudar o estilo também das suas roupas.
né? Mas isso é algo que você vai entender se você quer fazer isso. E as pessoas dizem, não, se consagrou, tem que usar o véu. Se não, não sei o quê, né? A gente vê muito, muito problema que aconteceu por causa disso, né? Começaram a taxar a consagração como uma modinha, como mariomania, né, das pessoas. Por quê? Porque elas leram o tratado, muitas vezes nem leram e se consagraram, e começaram a trazer coisas que não tinham nada a ver com a consagração, e aí foi sujando o nome da consagração por causa disso, né? E muitas pessoas veem hoje a consagração dessa forma, mas o problema também é delas, porque elas não procuram ver e nem nas fontes seguras, claro, e também ler o tratado. Porque quem lê o tratado não tem como você ter dúvidas, porque São Luís está bem explicado o que ele está fazendo. Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo duas formas, né? Ou você não quer ler, ou você só quer causar confusão mesmo e dizer que não quer, né? Por algum motivo da sua vida. E aí tá tudo bem, porque você não é obrigado a se consagrar, como a gente viu. Né? Mas se você tem dúvidas, estude pela caridade, né? Mas não sai enchendo a vida das pessoas e trazendo coisas erradas, não ideias erradas. Porque assim, se deu errado em algum grupo, alguma coisa, o problema é daquela pessoa, não é da consagração. São Luís fala que muitas pessoas vão ficar no primeiro degrau da consagração, vão ficar na parte exterior. E aí, ele até diz, né, quem é que vai dar o próximo passo? Quem vai dar o terceiro passo? Se abrindo para a graça e deixando que Nossa Senhora transforme o seu coração. Porque o que nós podemos trazer para a consagração também, lembrei, né? É interessante falar. Nós que decidimos nos consagrar, nós vamos nos santificar pela via de Nossa Senhora. Foi a via que eu escolhi. Eu quero ir até Jesus, eu quero chegar no céu pelo caminho fácil, pelo caminho curto, pelo caminho seguro, né, que é Nossa Senhora. Mas você não é obrigado, você pode escolher o caminho que você quiser, falando aqui para os católicos, Isso. caso não, que seja, né, voltado sempre para Jesus. Né? Claro que você pode. Isso aí cada um vai buscar. Mas é como São Luís diz, né? Vai ser um caminho muito mais difícil. É um caminho muito mais cheio de espinhos e de provações. Que com Nossa Senhora, ela nos ajudaria a chegar mais próximo. Amém. Então, bem explicado, pessoal. Bem explicado. Dá para a gente entender bastante sobre esse ponto importante de consagração. Então, vamos para mais umas perguntas. A consagração diminui minha liberdade espiritual? Pelo contrário, né? Ela aumenta mais ainda porque agora você é livre em Nossa Senhora, é livre em Jesus. Né? Então não tem essa ideia de que agora eu vou ficar privado porque nada mais é meu, né? Tudo é de Nossa Senhora. E agora? Eu não posso rezar mais nada e entregar. Você pode, você deve. Né? Quanto mais você rezar, melhor para a sua vida espiritual, para a sua vida como consagrado. E a liberdade ela vai ser muito maior, porque você... Olha só, gente, isso é muito, muito bonito. Você não vai ter mais aquela preocupação de ter rezado aquele texto e aquele texto ter sido mal rezado e não servir mais para nada. Aquele texto, mesmo que tenha sido mal rezado, ele foi entregue a Nossa Senhora. E aí ela vai embelezar, né? Ela vai transformar, ela vai colocar juntamente com o tesouro dela, que é imenso, e aí aquele texto vai ser uma graça muito grande diante de Deus. Né? Então, assim, a gente só tem a ganhar, né, como consagrado. Não precisa ter medo de se consagrar, porque a graça ela só aumenta na nossa vida. Mesmo nas batalhas que a gente passa todos os dias, a gente vê a presença de Nossa Senhora. Amém. Próxima. Na nossa igreja já tiveram santos consagrados? Você poderia dizer quais são? Sim, posso sim. Né? Graças a Deus a gente tem muitos exemplos. Eu vou começar por São João Paulo II, né, porque ele é o mais próximo de nós, Isso. né, e é um santo que abraçou totalmente a consagração. Tinha o livro como cabeceira, né, o tratado, como eu já falei, o lema do portífice dele, né, é Totus Tuus, né, então assim, todo teu Maria, né, então é muito grandioso, né, ter um santo tão próximo de nós e abraçou totalmente a consagração. E aí a gente cita também outros grandes santos que eram consagrados pelo método de São Luís, São Padre Pio, né, que é muito conhecido de todos, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Maximiliano Maria Kolbe. A gente também pode citar o próprio São Luís, né? São Luís como consagrado. A gente pode citar também outros santos que se consagraram a Nossa Senhora
mas não pelo método de São Luís, mas consagrado como Santa Afonso Maria de Ligório, né? E aí eu estou me lembrando agora de mais um, mas agora me fugiu da mente. Mas tem muitos Foram outros santos, bastantes. né, que se consagraram. Sim, lembrei, São João Bosco, João Bosco. né? Então, assim, graças a Deus tem muitos, né, que foram consagrados pelo método de São Luís. Ele até cita no livro, como eu disse, né, santos que foram pela via de Nossa Senhora, que tiveram um caminhar mais fácil. E é porque a gente também explica essa questão. Não é que é fácil que você vai viver no mar de rosas. Jamais. Nossa Senhora nunca ela vai contra o que está no Evangelho. E Jesus já nos alertou, deixou bem claro, né? Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga. Então, assim, não vai ser fácil, né? Mas a gente fala da questão fácil, é porque nós vamos ter uma mãe cuidando além de tudo, né? Deixando as coisas mais fáceis, só que nós vamos ter cruzes. Né? A gente pode falar, né, Ronaldo? Pode De todos sim. nós que somos consagrados, nós temos as nossas cruzes no dia a dia, nós temos as nossas batalhas, e graças a Deus que nós temos. E aí Nossa Senhora ela vai nos ajudando, mas isso não vai tirar, né, o mérito de que o caminho é fácil pelas mãos. Então, pessoal, entendam que a consagração, ela não tira de nós a cruz, tá? Que vocês possam separar bem, compreender bem. A consagração, a gente começa a entregar de forma mais intensa a Nossa Senhora as nossas lutas, nossas cruzes, tendo como companheira mais intensa e mais próxima Nossa Senhora, mas as nossas cruzes continuam. E é bom que temos, porque nós aprendemos que a santificação vem por meio delas, tá? Então, assim como o Jodi falou, aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E já não vamos seguir só, vamos seguir também com Nossa Senhora nos auxiliando. Então vamos para mais uma, já estamos já finalizando e queremos novamente repetir. Se tiver alguma dúvida, vai colocando aí embaixo que vamos depois olhar e responder a todos, tá bom? Como a igreja vê a consagração? Boa pergunta. A igreja, graças a Deus, né, tem a consagração muito bem aprovada. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui o livro que eu trouxe também, que tem 11 ou são 12 papas, né, falando da consagração e aprovando, dando indulgência. Os papas que beatificaram, né, que canonizaram também São Luís. E aí a igreja vê, né, como um tesouro, né, da igreja católica, porque como a gente vinha falando, né, todo mundo pode se consagrar, né, todas as pessoas são chamadas à consagração, porque não é nada de um grupo específico, é de toda a igreja, é toda a igreja. Se você, às vezes até surge a perguntar, mas eu sou de grupo tal, não vou me consagrar por isso e aquilo. Né? Então aí quem está perdendo é você. Né? Porque a consagração vai lhe ajudar a ser mais santo aonde você está servindo. Né? Esse é o papel também da consagração. E aí eu cito para vocês, né? Foram 11 papas, né? Que aprovaram, né? Recomendaram a total consagração a Nossa Senhora. Primeiro foi Clemente VIII, né, em 1592, né, ele traz a questão da indulgência para quem vai se consagrar, né, dias de indulgência, para amenizar o nosso tempo no purgatório, né, para isso que serve as indulgências. Precisando, viu? Gregório XV, né, ele confere também mais indulgências, né, aos escravos de Nossa Senhora, né, quem é consagrado a Nossa Senhora. Urbano VIII também, ele traz a questão da santa escravidão de amor, né, ele aprova, né, elogia também com fervor os escritos de São Luís. Alexandre VII, né, ele traz uma bula também mostrando que é seguro, né, se consagrar. Pio IX, né, sobre o pontificado dele, que se promulga em Roma o decreto que declara que os escritos do Padre Luís Maria eram isentos de todo erro. Então, assim, é muito bom a gente lembrar disso, porque se é isento de todo erro, a gente pode ler com todo amor e carinho, sabendo que a igreja ela fez esse apanhado, viu que estava tudo certinho, né, com o evangelho. Leão, o 13º também, foi ele que beatificou o padre Montfort, e ele morreu renovando a sua total consagração. São Pio X também, né, ele traz a consagração e mostra que tem um especial apreço pelo Tratado da Verdadeira Devoção. Bento XV também, né, ele traz uma carta para a família Monfortana, né, escrevendo o quanto era importante, né, o Tratado da Verdadeira Devoção.
Pio XII também foi ele que canonizou São Luís, né, de Montfort. Né, ele tinha uma grande relíquia, né, do santo na capela particular dele. Né, então, assim, a gente vê o amor. E aí a gente fala de Bento XVI também, que durante o pontificado dele, né, ele convocou o ano sacerdotal e aí ele encerrou, né, com um tributo para todos os sacerdotes presentes na Praça Basílica de São Pedro, e ele entregou uma cópia do Segredo de Maria, que é um livro também de São Luís, que é uma espécie de resumo do Tratado da Verdadeira Devoção. E a gente já falou de São João Paulo II, né, o nosso santo muito próximo de nós, querido demais, né, com tanto amor e carinho, que nos mostrou que a consagração ela precisa ser bem vivida, né, porque nós vemos que São Luís ele escolheu, né, o caminho de Nossa Senhora para chegar até Jesus, e foi o que ele fez. Então chegamos às nossas últimas duas perguntas, vamos já finalizar. Então, por que São Luís chama a consagração de escravidão de amor? É bom a gente explicar, né? Porque assim, também é o nome da consagração, né? São Luís sempre nos traz, né? E até mostra no tratado a diferença de servo e escravo, né? Que o escravo não tem nada, que é seu, é tudo do seu senhor. E o servo, ele pode ter uma parte do trabalho que ele fez, ele recebe por direito, né? E muitos outros diferenças, outras diferenças São Luís vai trazendo no tratado, para a gente entender essa diferença de servo, de um trabalhador, né? E de um escravo. Assim, é difícil a gente falar às vezes da palavra escravidão, porque nós tivemos um cenário bem difícil, né, principalmente no Brasil, Sim. de escravidão, né, de negros, de índios, a gente vê até hoje escravidão de crianças, né, no mundo inteiro, questão de mão de obra barata e tudo mais. Então, assim, nós temos que olhar da palavra escravidão, que é essa entrega total. Né, a escravidão é essa entrega total, né, que São Luís vem explicar, e ele também traz explicações da Bíblia, que o primeiro que se entregou totalmente foi Jesus, né? Ele foi essa entrega total que ele fez aos cuidados de Nossa Senhora e de São José, né? Então, Nossa Senhora, da mesma forma, né? A tradução mais perfeita, né? Quando o anjo Gabriel vem até ela e o finalzinho do diálogo dos dois é esse, né? Eis a escrava do Senhor, né? Então, a gente está imitando o que Nossa Senhora fez. Não que Deus tirou a liberdade de Nossa Senhora, o livre-arbítrio, não foi isso. Mas ela, por si só, decidiu ser essa escrava, que não queria ser nada se não fosse tudo dele. E aí a gente vem e imita isso. Né? Por isso que São Luís traz esse outro nome, né, para a total consagração, né? Essa escravidão de amor. Amém. Então vamos lá para a nossa última pergunta, pessoal. Estamos terminando. Como saber se estou vivendo bem minha consagração? Uma pergunta, né? E aí a gente tem que observar a nossa vida. Como é que ela está voltada para os sacramentos? Eu estou indo à missa pelo menos aos domingos, que é muito pouco, né? Mas nós vimos assim, pelo menos umas 2 vezes ou 3 vezes por semana, né? Eu estou buscando rezar e ficar com Jesus, buscar uma oração íntima, uma oração de amizade, né? Uma oração pessoal com Jesus. Eu estou vendo que a minha vida espiritual ela está conseguindo andar no sentido de que eu estou conseguindo vencer os meus pecados, venci os pecados mortais, estou vencendo os pecados veniais. Eu vejo que estou mudando, né? Então, nesse sentido, nós podemos observar e devemos, né? Se a nossa vida está indo, ou ela estagnou, ou a gente está querendo voltar, né? Para onde a gente ia sair. Então, a consagração ela ajuda a gente a observar isso, né? Será que eu estou indo? Será que eu parei? Meu Deus, e agora? Nossa Senhora me ajuda. Sim. Porque às vezes acontece na nossa vida, muitas vezes, da gente parar, né, e dali não conseguir mais sair. E disso, nós precisamos abrir o nosso coração e pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a dar passos na santidade. Porque a nossa vocação é a santidade. Não é o matrimônio, não é uma vida consagrada a ser religioso ou celibato, né, ou ser um padre. É ser santo. Amém. Então chegamos aos nossos instantes finais. Agradecemos de coração você que chegou até o fim.
Então, qualquer dúvida, vocês podem estar colocando no comentário, nós vamos estar olhando com muito carinho. E queríamos pedir a Jordi que, olhando para a câmera, Jordi, deixar sua mensagem especial para aqueles que estão pensando, a partir desse podcast, a se consagrar a Nossa Senhora, que pensando a comprar o tratado. Então, qual a mensagem que você deixa para elas? Antes da mensagem, eu queria mostrar esse livro aqui que eu trouxe, né, porque ele também ajuda bastante na preparação da consagração, que são os exercícios espirituais. Aqui nesse livro foi bem organizado, porque além das orações que você vai fazer do dia, tem uma meditação, tem a leitura da Bíblia, então assim, muito bom, né? Quem quiser adquirir, ajuda muito na consagração. E outro livro também que eu trouxe, que a gente estava lendo, é o Catecismo da Consagração, tem esse nome porque tem as principais dúvidas, né? Não é possível o Catecismo da Igreja Católica, certo, gente? Não é. Só tem um. Esse daqui tem o nome Catecismo porque ele traz esses ensinamentos, é uma catequese própria da consagração. Perguntas bem frequentes que a gente faz, então é muito bom para se ler também. E aí eu quero mostrar para vocês, né? Quem quer se aproximar mais de Nossa Senhora, leiam esse livro, comprem esse livro. Leiam mais de uma vez. É de Santo Afonso Maria de Ligório, As Glórias de Maria. Esse livro aqui é uma bênção na nossa vida. Por quê? Quem tem dúvidas de algo sobre Nossa Senhora, quem não consegue se aproximar mais dela, acha que não tem amor, lê esse livro. Santo Afonso ele reúne vários exemplos de santo, vários exemplos de vida de pessoas leigas também que viram a sua vida transformada pela ação de Nossa Senhora. E aí, o interessante é que aqui também ele vai explicando a Ave Maria, a Salve Rainha, os dogmas, as virtudes de Nossa Senhora. Então, assim, é completo, né? Eu acho esse livro aqui magnífico. Assim, depois do tratado, né, eu acho, para mim, os dois ficam ali, né, mas o tratado nos levou até Nossa Senhora, então eu boto As Glórias de Maria em segundo, mas é muito, muito bom. Né? Claro que a gente sabe que a Bíblia é o primeiro, né? Eu estou falando aqui em livros marianos, gente, pela caridade. Não vamos complicar. Né? Então, assim, o tratado, As Glórias de Maria. Leiam As Glórias de Maria. Ele é grandinho, né? Um pouquinho, ele tem mais de 400 páginas. Então, assim, dá um certo tempo para você ler, mas, assim, dá vontade de você ler. Vale a pena. Vale muito a pena, né? Você ler. E aí, antes de, também, só para dizer que eu deveria ter falado no início, Ronaldo, Rita, esqueci. Nós aqui na cidade, nós temos um grupo de preparação para consagração. Então, se você tem vontade, né, depois desse podcast, ou você já ouviu falar, né, fale conosco. Eu comecei esse grupo em 2018. Né, hoje nós já temos outros 6 integrantes, né, graças a Deus. E aí, foi tudo aquilo que Ronaldo explicou para a gente. É bom a gente estar em grupo, por quê? Porque a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai perguntando, a gente vai tendo um tempo para ler o tratado em grupo. Então, assim, se torna mais fácil, né, de você fazer. Os nossos encontros são semanais, durante 2 meses. São basicamente 9 a 10 encontros. E aí a nossa base inteiramente é o Tratado da Verdadeira Devoção. Tá bem? Então você não precisa ter medo que vai ter algum problema, porque também o nosso padre, né, graças a Deus, ele nos segue. Né? Até hoje, todos os padres que vieram para a nossa paróquia, aqui de Santa Ana, eles estão sempre nos acompanhando, sempre vendo o que nós estamos fazendo. E aí, no fim, eles dão esse amparato, né, ali junto, depois da Santa Missa, abençoando as pessoas que vão buscar a consagração. Então, não é algo solto, certo, gente? É algo que a gente vem tentando modificar e melhorar a cada ano. E graças a Deus, hoje nós já temos mais de 60 consagrados aqui na cidade, né, só através desse grupo que a gente foi formando. Então, assim, são muitas graças. Né? Muitas graças. E aí, agora eu vou dar o que o Ronaldo me pediu. Né? Principal. Uma mensagem, né, para vocês. A primeira, se consagrem. Se consagrem que a graça que vai ocorrer na vida de vocês vai ser muito grande. E aí eu queria terminar com uma mensagem de São Bernardo. Eu gosto muito de São Bernardo, porque ele tem umas frases lindas de Nossa Senhora, um santo muito, muito mariano também, né? Ele diz assim: nas dúvidas, nas tristezas, nas batalhas da vida, né? Pense em Maria, invoque Maria, que ela não
se aparte do seu coração, né? Então, com essa mensagem de São Bernardo, né, nos perigos da sua vida, nos desesperos, você se agarre em Nossa Senhora. Você não desista, porque tem uma mãe bondosa que quer e está cuidando de você. Vale a pena lutar, vale a pena ser santo, vale a pena chegar até o céu, mesmo o sangue na canela, Aí. mas vale a pena, vale a pena. Então, busquem Nossa Senhora, amem Nossa Senhora, se consagrem a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Você só tem a ganhar cada dia mais. Amém. Que bonito, minha gente, que bonito. Vamos ouvir Maria Rita. Então foi isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestão de temas também, vocês podem estar colocando abaixo que a gente vai, né, ver tudo com carinho. Então queríamos agradecer, Jordi, pela sua presença. Muito obrigada. Né, de ter me confiado a falar sobre o tratado, sobre Nossa Senhora, né, por mais que eu tenha dado umas gaguejadas, né, mas Faz eu parte. sei Faz que parte. vocês vão poder tirar, né, algo de bom de tudo isso. E se consagrem, gente. Né, se entreguem toda a Nossa Senhora. Agradeço demais ao convite, né, a Ronaldo, a Rita, ao ministério que eles têm, que eu faço parte, né, eu nem falei no início, né, faço parte do ministério, é uma graça muito grande na minha vida, que Nossa Senhora também me trouxe até aqui, né? Nossa Senhora das Amém. Dores, vocês estão vendo ela aqui Isso. atrás, ela que vem sustentando todos nós. Então, eu queria pedir a vocês que nos sigam nas redes sociais. Nós vamos estar colocando aí abaixo nosso Instagram, nosso Kawaii, tem o TikTok, tem outras plataformas aí que vocês podem estar nos ajudando, tá bom? Deixa o like, nos dá um comentário aí, tá certo? Dúvidas que vamos estar ajudando vocês. Deus abençoe vocês, até a próxima, se Deus quiser.